Assim diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 21, a partir do versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, Efésio, em sua companhia na cidade, julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, e havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levantando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade. Por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas do sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz no céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Coloquemos em pé, irmãos, a igreja vai ler comigo, do versículo 12 ao 21. Leiamos todos juntos do 12 ao 21. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te
e recebe batismo, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Pai, glorifica o teu nome e o nome de Jesus. Pai, fala conosco, pois temos fome e sede de ti. Pai, permite que nosso coração esteja totalmente concentrado em ouvir a tua palavra, e que a presença graciosa do Espírito Santo se perceba neste templo, aquecendo o nosso coração e abençoando a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Semana passada eu fiz um desafio à igreja, e alguns de vocês levantaram a mão, dizendo que nessa semana nós oraríamos para que Deus nos desse a oportunidade de contar o nosso testemunho para qualquer pessoa que nós conhecemos. Qual não foi a minha alegria quando já no domingo, antes do culto iniciar, eu recebo a mensagem de um querido irmão dizendo que pregou para uma pessoa num estacionamento próximo à igreja, e que estava orando para pregar para outras pessoas durante essa semana. Mais alegre ainda ficou meu coração ao chegar em casa e receber mensagem de outra querida irmã, que tinha orado no culto de manhã pedindo oportunidade a Deus para pregar para alguém, e no meio da tarde do domingo, uma cunhada de fora de São Paulo telefona para ela dizendo: fui numa igreja onde há mero ritual e eu não percebi graça de Deus, você pode falar de Jesus para mim? Qual não foi a outra surpresa, quando outra querida irmã diz: pastor, cheguei em casa, alguém na minha família muito deprimido, que normalmente não me aceitaria falar, e me ouviu, e eu preguei o evangelho, e orei com essa pessoa. Que bênção maravilhosa. No meio da semana, outra querida irmã me disse: pastor, falei com uma amiga que está a 1000 quilômetros de distância, ela está muito desviada, mas foi uma alegria dar testemunho de Jesus e poder compartilhar com ela o evangelho da graça de Deus. Que bênção maravilhosa, queridos irmãos e irmãs, quando nós nos comprometemos diante de Deus com algo, podermos cumprir para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que privilégio é poder cumprir o compromisso de dar testemunho do evangelho de Cristo Jesus. Paulo, no texto que ora lemos, também é obrigado a cumprir compromissos. Você se lembra em Atos 20, 24, que ele disse: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ou seja, diz que estava disposto a ir a Jerusalém e ser preso. E quando está se aproximando de Jerusalém, já em Cesareia, os irmãos querem demovê-lo de ir a Jerusalém, porque sabem que ele será perseguido ali. O Espírito Santo está assegurando isso de cidade em cidade, e ele disse para nós, no penúltimo sermão, que ele estava pronto não só para ir a Jerusalém, mas para morrer por causa do nome de Jesus. Pois bem, chegou a hora de cumprir a promessa. Se você estava no domingo passado, vai se lembrar que Paulo fez o voto de Nazireu. Rapou a cabeça, um voto típico de judeus, para mostrar que ainda que ele pregasse que todos os gentios são salvos somente pelo evangelho da graça, ele não estava dizendo aos judeus que eles tinham que deixar de ser judeus. E o nosso texto nos diz, do capítulo 21, que estava finalizando o tempo do seu voto, quando a oferta seria oferecida, e ele estava no templo adorando a Deus. E alguns judeus da Ásia, da região de Éfeso, da província romana da Ásia, o viram no templo e disseram:
Esse é o grande agitador, o homem que em todo lugar fala contra a lei, contra a palavra de Deus, contra este templo, e quer dissuadir os judeus de serem judeus. E nós o vimos introduzindo um gentio dentro do templo. Irmãos, era proibido qualquer pessoa que não fosse judia entrar na parte mais interior do templo de Jerusalém. Os gentios só entravam e só podiam orar até o pátio dos gentios. E aqueles gregos da Ásia viram Trófimo da Ásia caminhando com Paulo pela cidade. Mas Paulo não o havia introduzido dentro do templo. Mas eles julgaram o que Paulo fez e disse: vamos, levantemos, esse é o grande agitador que prega contra esse lugar. A situação, irmãos, era tão caótica que os próprios romanos autorizavam que qualquer judeu que entrasse na parte mais interior do templo fosse assassinado pelos romanos, pelos judeus. Qualquer pessoa que não fosse judia entrasse naquele lugar. Então eles fecharam a porta do templo e começaram a golpear Paulo do lado de fora. A cidade se amotinou, o capitão da guarda, o chefe da fortaleza, correu, o comandante de Jerusalém livrou a Paulo, e eles gritavam: tira tal homem da terra, mata-o. Uma grande confusão, parece que Paulo não vai sobreviver. Quando Paulo é amarrado, vocês veem, ele vai levando Paulo para a fortaleza Antônia, que fica ao norte do templo. E levando Paulo então para aquela fortaleza, Paulo, sendo carregado pelos homens, porque já foi espancado pelo povo, pergunta em grego: eu posso me dirigir à multidão? Sabes o grego? Não é você aquele sicário que levou 4 homens para o deserto lá no Egito e fez uma grande rebelião? Ele: não, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. E ele autoriza Paulo a falar. Imagine aquelas pessoas ali gritando, a grande confusão, irmãos. Quando Paulo chega na muralha da fortaleza, ele levanta a mão. E agora, não falando mais em grego, em língua hebraica, ele diz: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina, irmão, porque talvez você se comprometeu essa semana a falar de Jesus, mas teve dúvidas de como fazê-lo. Paulo nos ensina como testemunhar de Jesus. Como testemunhar de Jesus. Pastor, quero anotar o tema do sermão. Está aí, claro para você. Como testemunhar de Jesus. Em primeiro lugar, conte quem você era antes de Cristo. Como testemunhar de Jesus? Conte quem você era antes de Cristo. Versículos 3 a 5. Vamos ler todos comigo? Versículos 3 a 5, vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou judeu, vamos todos juntos? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Desses recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que lá estivessem, para serem punidos. Como testemunhar de Jesus? Em primeiro lugar, conte quem você era antes de Cristo. A multidão está calada, perplexa, ouvindo Paulo falar de maneira excelente em língua hebraica. Eu estou lendo sobre Dom Pedro II, ele falava 6 idiomas fluentemente. Paulo era mais ou menos como ele, falava vários idiomas fluentemente. E Paulo começa revelando quem ele é antes de Cristo. Ele diz: eu sou judeu, judeu puro sangue, da tribo de Benjamim. Nasci em Tarso da Cilícia. A Cilícia era uma província romana que fica na região sudeste da Turquia nos dias de hoje, e Tarso era a sua principal cidade, fundada por Senaqueribe, rei da Síria, no ano, tem mais de 9.000 anos atrás que essa cidade foi fundada. Paulo nasceu ali. E a
cidade de Tarso, mesmo dentro do Império Romano, era uma cidade muito importante, uma cidade marítima, e era considerada uma cidade livre, uma importante cidade dentro do Império Romano. Paulo é judeu puro sangue, que nasceu numa cidade muito importante. E ele diz: criei-me nesta cidade de Jerusalém, e aqui fui instruído por Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Gamaliel, queridos amigos e irmãos, era sobrinho do grande rabino Hilel, que era professor da melhor escola de farisaísmo daqueles dias, em toda a humanidade. Estudar com Gamaliel significava talvez estudar na Harvard dos judeus. E Paulo está dizendo aqui que ele era mestre em interpretação e teologia hebraica, fundada na melhor cidade, na melhor escola. Paulo era judeu com o melhor de todos os pedigris, com a melhor de todas as titulações, com a formação melhor do que todos aqueles que estavam na multidão o escutando naquele momento. E disse a eles que ele era zeloso. Os fariseus eram a seita mais zelosa dos judeus naqueles dias, para com Deus, como todos vós o sois no dia de hoje. Mas contando quem ele é antes de Cristo, Paulo revela que ele é um perseguidor da igreja. Ele diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Ele perseguiu homens e mulheres até morrerem, e jogou alguns do cárcere, homens e mulheres. E ele diz aqui: o sumo sacerdote é testemunha, e todos os anciãos. E deles eu recebi carta para os irmãos de ir para Damasco, no propósito de trazer amarrados, manietados, amarrados pelas mãos, os que também lá estivessem, para serem punidos. Paulo, quando vai contar seu testemunho, ele conta quem ele era antes do encontro com Cristo. Quem você era antes do encontro com Cristo? Quais eram as características da sua vida? Ilustrando mais sobre isso, o apóstolo diz em 1 Timóteo 1,13: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Olha como Paulo se descrevia antes de Cristo: blasfemo, perseguidor, insolente, ignorante e incrédulo. Ele era zeloso da lei de Deus, mas sem entendimento, amados irmãos e irmãs. E esse problema nós encontramos muito até na igreja nos dias de hoje. Eu e você podemos dizer: tudo que tenho feito com muito zelo. Eu posso matar pessoas com muito zelo, se o meu zelo é zelo sem a graça de Deus e zelo sem entendimento. Paulo impacta a multidão com seu currículo judeu, mas mostra a eles o seu pecado, a sua falha, como ele foi um assassino e perseguidor da igreja de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, amados irmãos, e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, e os nossos pecados são horríveis, feios e tristes, e ofendem a santidade de Deus. Estudando sobre a vida de Dom Pedro II, ele não era um homem tão fanfarrão como seu pai, que teve o seu reinado prejudicado em nosso país por causa dos escândalos morais e por ter envergonhado Dona Leopoldina e a levado à morte por causa do desrespeito e da maldade das traições. Mas mesmo Dom Pedro II, que era muito bem visto diante de todo o império, às escondidas tinha seus casos, seus pecados, seus erros. Todo mundo é pecador, meu querido amigo e irmão. Não há ninguém que possa dizer que é santo diante da presença do Deus eterno. Talvez você me diga: mas reverendo, como é que eu vou dizer como era a minha vida antes de Cristo? Porque eu nasci presbiteriano. Eu fui batizado, fui trazido à igreja quando pequeno. Pior ainda, mesmo você tendo nascido presbiteriano e tendo ouvido o evangelho desde pequenininho, você tem cometido pecados horríveis, feios e tristes, que ofendem a santidade de Deus e desonram o nome do Senhor.
Então você pode dizer desses lapsos da sua vida, desses momentos tão terríveis que você viveu e ofendeu a santidade de Deus e profanou o evangelho daquele que te amou e morreu na cruz para pagar os seus pecados. Todos nós, amados irmãos, podem contar, qualquer um de nós pode contar acerca de momentos em nossa vida dos quais nós nos afastamos do Senhor, desonramos o seu evangelho e a sua palavra. E isso mostra que no nosso coração há um vazio do tamanho de Deus. E só o Senhor pode perdoar os nossos pecados e mudar a nossa vida. Talvez você está aqui nessa manhã e diga: pastor, eu ainda não me encontrei com Cristo. Minhas perguntas para você: como está a sua vida antes de Cristo? Você tem rejeitado o Senhor? Você tem pecado deliberadamente contra Ele? Se arrependa hoje. O Senhor tem todo o poder para perdoar você. Venha a Jesus Cristo e você terá a vida eterna e o perdão de pecados. Como testemunhar? Como ser uma testemunha de Jesus? Em primeiro lugar, conte quem você era antes de Cristo. Mas como ser uma testemunha de Jesus? Conte como foi o seu encontro com Cristo. Conte como foi o encontro com Cristo. Em primeiro lugar, presta atenção aqui. Como testemunhar de Jesus? Conte quem você era antes de Cristo. Em segundo lugar, conte como foi o encontro com Cristo. Versículo 6 a 11. Abra sua Bíblia. Vamos lá, versículo 6 a 11, vamos ler responsivamente. Ora, aconteceu que indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Vocês o 7. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Versículo 11 todos. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Conte como foi o seu encontro com Cristo. Você está aprendendo como testemunhar antes de Jesus. Conte quem você era antes de Cristo. Em segundo lugar, conte como foi o seu encontro com Cristo. Paulo conta para nós que ele está indo para Damasco, meio-dia. Ele diz que de repente brilhou uma grande luz e um grande resplendor aurifulgente. Brilha, amado irmão, diante dele. Na repetição deste testemunho, em Atos capítulo 26, ele diz que aquele brilho foi maior do que a glória do sol em toda a sua força. E os homens que estavam com ele viram o brilho, mas não ouviram a voz que falava com ele. Então Paulo começa a contar como foi o seu encontro com Cristo. E ele mostra em primeiro lugar que foi uma intervenção sobrenatural de Deus. Não foi ele que foi ao encontro de Jesus, mas o Senhor soberanamente que veio ao encontro dele. E o Senhor então brilhou e resplandeceu a sua glória diante dele. Paulo diz a eles: houve uma intervenção sobrenatural de Deus. O Senhor veio ao meu encontro. E aí, ao contar acerca de como foi esse encontro, ele disse que esse encontro revelou quem ele era. Porque Paulo se achava justo ao matar cristãos. Ele considera que cristãos são infiéis, que estão profanando a lei de Deus. E Jesus diz a ele o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus diz a Saulo que quando você persegue quem segue a Jesus, você está perseguindo o próprio Senhor Jesus. O Senhor revela a Saulo quem ele é. E o encontro com Cristo, irmãos, serve para revelar quem nós somos. Muitas vezes nós nos achamos bons, meus queridos amigos e irmãos. Nós nos comparamos com os nossos vizinhos,
ou com os nossos irmãos nascidos em nossa própria casa, ou dentre as famílias de nossos tios, nossos primos, e talvez nós chegamos em um patamar melhor de vida, e nós dizemos: não, eu consegui, eu fui vitorioso, eu não fiquei lá naquele lugar de onde eu vim, veja bem onde eu cheguei, e de repente você começa a se comparar com os outros, e você se acha bom. Mas você precisa entender que o parâmetro de comparação não é com os outros. O parâmetro de comparação é com a santidade de Deus. E com o Deus que é santo, santo, santo. Sendo nós comparados, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Que nós merecemos a ira de Deus. Que se Ele nos jogasse no inferno, Ele teria toda a razão para fazer tudo aquilo que Ele tem feito. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diante de Deus você não é bom. Você é pecador. O Senhor sabe tudo da sua vida. Imagine, meu irmão, se nessas telas aqui começassem a passar um filme da vida de cada um de nós. E esse filme narrasse tudo aquilo que você fez quando o seu pai, quando a sua mãe, quando o seu esposo, quando a sua esposa, quando os seus amigos não estavam presentes. Mas se esse filme narrasse todos os devaneios que já passaram pela sua mente e pelo seu pensamento, duvido se você ficaria aqui até o final do filme. Você sairia correndo desesperado. A Bíblia diz que Deus vai nos julgar por toda palavra frívola que nós falamos. Se você levou uma fechada no trânsito e você falou: seu filho de uma abençoada! Espero que você tenha falado isso, tá? Você vai ter que prestar conta por essa palavra frívola. E se você não tem um Salvador que pague os seus pecados, você está literalmente perdido. Porque tudo que você fez de errado até hoje ofende a santidade de Deus. Mas esse encontro com Cristo revela uma intervenção sobrenatural e revela quem nós somos. Mas esse encontro revela quem é Jesus. E Paulo, então, agora entendendo que está diante da própria divindade, ele diz: quem és tu, Senhor? E o termo grego usado para Senhor aqui, irmãos, é soberano. É o Senhor de tudo quanto existe. É o substantivo Kyrios. Jesus é o soberano dos soberanos, a maior autoridade do universo. Paulo agora reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor. E Jesus vira para ele e diz: eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Eu não sei se você sabe, mas o nome Jesus é Yesu no grego, Yeshua no aramaico e Yehoshua no hebraico. O mesmo nome que Josué significa Yahvé é Deus Salvador. Quando Jesus diz para ele: eu sou Jesus, ele diz: eu sou Deus Salvador. Paulo é obrigado a reconhecer que Jesus Cristo é o soberano e é o Deus Salvador. E mesmo sendo esse Deus majestoso, o Criador, o Redentor do seu povo, o grande Yeshua, o grande Yehoshua, o Salvador, ele se tornou homem por amor de nós. Ele diz: eu sou o Nazareno, que cresceu em Nazaré, humano, Deus e homem, a quem você está perseguindo. Jesus tinha que ser Deus porque nós ofendemos a santidade do Deus eterno. E somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar. Mas porque foi o homem quem pecou, tinha que ser um homem perfeito para nos substituir diante do tribunal de Deus. E por isso Cristo é Deus e homem. Hoje ele tem humanidade glorificada. Mas depois que se tornou homem, nunca mais deixou de ser homem. Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, para cumprir e satisfazer a justiça de Deus e para pagar a pena de todos nós que cremos nele. E agora Paulo, submisso, já mudado, diz: que farei, Senhor? E o Senhor diz para ele: entra na cidade, vão te dizer o que você tem que fazer. Que bênção maravilhosa, irmãos, é que Paulo possa contar como foi o encontro dele com Jesus.
A Bíblia nos narra várias vezes vários encontros de pessoas com Jesus. Eu não sei se você lembra daquele encontro inusitado que teve Zaqueu. Você lembra de Zaqueu, aquele baixinho, que é o chefe da máfia dos anões do orçamento de Jericó? Ele está ali, amado amigo e irmão, subindo numa árvore, porque se ficar no meio da multidão, ele leva tapa na orelha, ele leva cascudo, porque ele rouba de todo mundo. Ele é o chefe da receita romana naquela região, e ele autoriza os soldados a extorquirem e roubarem das pessoas. Mas ele está curioso para ver Jesus. Então ele subiu num sicômoro, numa figueira, eu imagino talvez da altura dessa galeria aqui, e Jesus está passando e a multidão empurrando Jesus de um lado para o outro. Zaqueu nunca tinha visto Jesus, e Jesus nunca tinha estado fisicamente na presença de Zaqueu, mas Jesus é Deus e sabe de tudo. Ele diz: Zaqueu, desce daí, rapaz, hoje eu vou ficar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com toda alegria, e mandou fazer um tremendo banquete. E as casas daqueles dias, você sabe muito bem que elas têm suas portas abertas durante todo o dia. Então os convidados de Zaqueu, publicanos e pecadores, estão do lado de dentro, mas os religiosos judeus estão do lado de fora, vendo o que está acontecendo. E Jesus está ali naquele almoço. Enquanto o almoço é preparado, Jesus dá testemunho, ele prega o evangelho, ele mostra que ele é o Salvador, ele mostra que todo aquele que se arrepender e crer nele vai ser salvo. E os judeus começam dizendo: como é que esse daí diz que é profeta, come com salafrário, com bandido, com corrupto como esse? Enquanto eles estão falando mal de Jesus do lado de fora, Zaqueu, depois de ouvir Jesus pregar na mesa, se levanta e diz: Senhor, eu estou pegando metade da minha fortuna e estou dando para os pobres. E se eu roubei alguém, estou pagando 4 vezes mais. A lei mandava, se você roubasse alguém, você deveria pagar o valor e restituir mais 20%. A prova da transformação do coração de Zaqueu é que ele disse: Senhor, estou dando metade da minha fortuna para os pobres. Metade, irmãos, eu nunca vi ninguém fazer isso. E ele diz: com a outra metade que sobrou, se eu roubei alguém, eu estou pagando 400%. O dinheiro deixou de ser o Deus de Zaqueu. O coração dele foi totalmente convertido. Então Jesus se levantou na mesa e disse: hoje houve salvação nessa casa. Esse homem que é julgado aqui também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se houve solução para um ladrão como Zaqueu, se houve solução para um assassino como Paulo, você não acha que não há solução para você? Hoje o Senhor Jesus te trouxe à igreja para que você ouvisse o evangelho e contemplasse o brilho da glória do Senhor, que te amou e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. E você, ouvindo esse evangelho, é chamado a reconhecer que é pecador, mas é chamado a reconhecer que nunca ninguém te amou como filho de Deus, que deu a sua vida na cruz para pagar os teus pecados, e ele ressuscitou, e ele promete perdoar você, dar a você a vida eterna, dar a você o indulto celestial, dar a você a bênção da justificação, dar a você a reconciliação com Deus, te adotar como filho amado e te dar um lugar garantido nos céus, se você crê que ele é o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar, recebendo no seu coração nesta manhã como seu único Senhor e Salvador. Crê em Jesus Cristo e você será salvo. Você precisa, se quer testemunhar de Jesus, contar como você conheceu a Cristo Jesus. Se eu pedisse você para escrever o seu testemunho, para depois você ler para alguém, e eu vou pedir no final do sermão, o que você escreveria? Como foi o seu encontro com Jesus? Irmãos, eu sou apaixonado por evangelização. E Deus já me deu a bênção de ver muita gente se encontrando com Jesus. E muita gente rejeitando esse encontro também. Mas eu gostaria de dizer a você que não existe nada nesse mundo que se compare à maravilha de ver alguém nascendo de novo diante dos seus próprios olhos. De ver alguém sendo tomado pela convicção de pecado, sendo tomado pelo reconhecimento do amor de Deus.
e sendo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus diante dos seus próprios olhos. Você pode ser usado, amado amigo e irmão, para fazer isso. Essa semana eu conversava com alguém que falava comigo acerca da evangelização de pessoas vindas do Espiritismo. E li até um livro, na recuperação do dente essa semana enquanto estava, de uma mulher que foi do Brasil para começar o centro espírita kardecista lá em Miami. E foi convertida pelo Senhor Jesus, através do ministério de um pastor presbiteriano. Nascida de novo. Grande luta espiritual, muita oração, mas aquela mulher foi tomada de convicção. E eu compartilhei com aquela pessoa que Deus me deu uma bênção, uma vez, de sentar para estudar com alguém que se dizia oriundo de religião espírita. E a pessoa dizia, eu quero estudar na Bíblia com o senhor. Eu falei, tá bom, vamos lá. E nós nos reunimos 8 vezes. E depois de 8 reuniões, eu vi o Espírito Santo abrir o coração daquela pessoa, diante dos meus olhos. Eu a vi crer em Cristo, receber a vida eterna. O rosto daquela pessoa foi transformado na minha presença. A alegria dos céus inundou o coração dela. Isso pode acontecer com você. Proponha-se a testemunhar de Cristo. Conte como foi esse encontro e você verá o Senhor Jesus convertendo pessoas diante dos seus próprios olhos. Você tem testemunhado de Jesus? Você tem quantos anos de presbiteriano? 10, 15, 20, 50, 70, 80? Quantas pessoas já vieram a Cristo através do teu testemunho? Pastor, nós somos calvinistas, reverendo, nós não convertemos ninguém. Como é que o senhor fala um negócio desse, reverendo? Nós não convertemos ninguém, é o Espírito Santo quem converte. Mas ele usa a pregação do Evangelho. E até na pregação do Evangelho, matemática vale. Se eu prego para 0 pessoas, quantas vão se converter? 0 vezes 0 é? Qualquer número vezes 0 é 0. Se eu pregar para 100 e dentre elas estiverem 5 escolhidas, elas vão ser salvas. Hoje o Senhor está desafiando você a sair de si mesmo e abrir a sua boca e se tornar uma testemunha viva de Cristo Jesus. Como testemunhar de Jesus? Em primeiro lugar, conte quem você era antes de Cristo. Em segundo lugar, conte como foi o encontro. Em terceiro lugar, conte sobre a sua transformação. Como testemunhar de Jesus? Conte quem você era antes de Cristo. Conte em segundo lugar como foi o encontro. E conte então qual foi a sua transformação. Paulo começa a contar, amados irmãos e irmãs, a partir do versículo de número 12. Ele vai dizer o seguinte, que ele entrou em Damasco cego, você se lembra bem? E Deus mandou um pastor piedoso, testemunho, um homem de Deus chamado Ananias. O nome Ananias significa Yahvé é Deus de graça. Aqui diz o texto, um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus, veio procurar-me. O Senhor mandou Ananias, se você ler Atos 9, você vai ver isso. E Ananias entrou e disse a ele, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Paulo diz que depois que ele foi convertido, então ele foi atendido por um pastor amoroso. Mandado por Deus, Ananias impôs as mãos e orou por ele. E Paulo foi curado. Ele estava cego e recebeu uma cura depois que Ananias impôs as mãos sobre ele. Você pode ler melhor em Atos 9. Depois Ananias então, depois que Paulo recobrou a vista, ele olhou e viu Ananias. Ananias começa a discipular e a ensinar Paulo. Ele diz no versículo 14, o Deus de nossos pais, o Deus da aliança, de antemão te escolheu. Ensina a doutrina da predestinação para Paulo. Paulo, você foi escolhido antes da fundação do mundo. E ele diz, mas essa eleição não é para que você fique soberbo, é para que você dê testemunho. Diz o texto, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo. Ele viu Jesus e ouvires a voz da sua própria boca. Paulo ouviu a voz de Jesus. E diz, ele te escolheu porque você vai ter que ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que você viu e ouviu. Ananias não só vai ao encontro de Paulo, não só ora por ele, mas ensina para ele doutrina bíblica fiel,
mostrando que o que aconteceu com ele foi obra de Deus. E que se Paulo foi verdadeiramente escolhido, não é só para ficar sentado esquentando o banco da igreja no domingo, mas ele foi escolhido para ser uma testemunha. Deus o tirou do mundo para devolvê-lo para o mundo como uma testemunha de Jesus. E então Ananias diz a ele: por que você está demorando agora? Levante-se. Eu acredito que foi literalmente levante-se. Ele foi batizado ali por aspersão na frente de Ananias. Levante-se, recebe o batismo, lava os teus pecados, invoca o nome de Jesus. Paulo creu, irmão. O que aconteceu depois disso? Ele começou a pregar em Damasco, e os judeus perseguiram ele. Ele foi para a Arábia, depois voltou para Damasco, foi perseguido de novo, e voltou para Jerusalém. E meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que nem em Israel quase ninguém sabia teologia como Paulo. Então Paulo voltou para Jerusalém dizendo assim: eu vou ser uma bênção nas mãos de Deus, porque na igreja de Cristo ninguém está preparado para pregar para os judeus como eu estou, porque eu era uma das autoridades dos judeus, todo mundo vai me escutar. Paulo achou que ia chegar em Jerusalém e ia ser a coqueluche do evangelho. Mas quando ele estava ali orando no templo em Jerusalém, o Senhor deu a ele um êxtase, deu a ele uma visão, e disse: Paulo, sai de Jerusalém, eles não vão escutar você. E Paulo é teimoso, irmão, cabeça dura. Ele disse: Senhor, mas eles sabem que eu persegui as tuas testemunhas, eu me levantei contra o teu povo. Quando mataram Estevão, eu aprovei, eu recolhi as vestes daqueles que o mataram, Senhor, todo mundo sabe disso. E Jesus disse, fala assim: vai, porque eu vou te mandar para os gentios. Nós não vamos ler o resto do capítulo, irmão, mas quando Paulo fala isso, os judeus são muito xenófobos naqueles dias. Eles param o discurso de Paulo e dizem: tira tal homem da terra, e começam a jogar a terra para cima, e fazem um escarcéu. Então o comandante manda levar Paulo dali, e diz: açoitem esse homem, para saber o que de fato aconteceu. E quando eles vão açoitar Paulo, Paulo fala assim: é permitido para vocês açoitar um cidadão romano? Cidadão romano é mais do que ter green card, irmãos. Nenhum romano poderia ser preso e açoitado sem processo legal. E aí os soldados disseram: você é louco, você vai açoitar um cidadão romano? O comandante ficou morrendo de medo, porque a coisa podia ficar feia para o lado dele se ele desobedecesse a lex romana. Ele disse: como é que você tem esse título? Eu paguei muito caro para ter esse título. Paulo diz: eu tenho por direito de nascimento, herdou do pai. E aí então ele não só não açoitou Paulo, mas mandou soltar a Paulo e o tratou com indulgência, protegendo de todos aqueles judeus. Irmãos, eu e você temos que estar preparados para contar o que aconteceu na nossa vida depois que Jesus Cristo entrou nela. Eu gostaria de perguntar a você: alguma coisa na sua vida mudou depois que Jesus entrou na sua vida? Você era um mentiroso inveterado, e depois que tinha Cristo foi mentir, e quando mentiu deu uma tristeza no seu coração. Você era um boca suja, de cada 10 palavras que você falava, 20 eram palavrões, e você foi falar palavrões e saiu ruim, o gosto ficou amargo na boca. Você era um adúltero, e foi adulterar e o seu coração se entristeceu. Certa vez, uma jovem mulher no interior disse que se converteu. E chegou o pastor: reverendo, eu quero que o senhor me batize. Ele disse: por que eu tenho que te batizar? O que mudou na sua vida? Ela coçou a cabeça, ela disse: pastor, eu trabalho como empregada doméstica. E quando a minha patroa não via, eu olhava para um lado, eu varria a casa e colocava toda a sujeira debaixo de um tapete maravilhoso que ela tem na sala. E ficava feliz da vida e me achava esperta. Beleza, vou voltar para casa mais cedo. Mas eu me converti, pastor. E aí na semana seguinte eu fui varrer a casa como de costume. E eu coloquei toda a sujeira debaixo do tapete. Pastor, quando eu fiz aquilo, deu uma tristeza profunda no meu coração. Eu tive que pedir perdão ao Senhor. E eu nunca mais coloquei a sujeira debaixo do tapete. Qual é a sujeira que você tem colocado debaixo do tapete? Se Cristo entrou na sua vida, você não pode continuar vivendo do jeito que vivia. As coisas têm que mudar.
E se está difícil mudar, você precisa clamar desesperadamente: Senhor, muda a minha vida. Meus irmãos, eu já vi Deus libertar pessoas de vício de bebida por meio de oração. Eu já vi Deus libertar pessoas de vício de cigarro por meio de oração. Eu já vi Deus libertar pessoas de vício de droga por meio de oração. Já vi Deus libertar pessoas de inveja por meio de oração. Já vi Deus libertar pessoas de ciúmes, do vício dos ciúmes, por meio de oração. Quando você vem para Cristo, a sua vida não pode continuar sendo mais a mesma. O que mudou na sua vida depois que você veio para Cristo Jesus? Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Hoje o Senhor está desafiando a você e a mim a vivermos como verdadeiros cristãos e a sairmos daqui e entender que depois que o culto público termina, a nossa vida continua sendo um culto diante da face de Deus, e que nós somos os representantes de Cristo Jesus neste mundo. E a missão de pregar o Evangelho a toda criatura não é só do pastor, não é só dos presbíteros, é de todos nós que aqui estamos. E nós vamos ter que também prestar contas ao Senhor se cumprimos ou não essa missão. E hoje o Senhor me manda ensinar a você como testemunhar de Jesus. Fale quem você era antes de Cristo. Fale o que Cristo fez por você, como foi esse encontro. Fale o que mudou na sua vida depois que você se encontrou com Jesus. Meu desafio prático para você, nesse domingo à tarde, eu vou sair correndo do culto que tem que fazer um casamento. Mas você vai almoçar tranquilo, vai tirar aquela soneca, mas vai acordar meia hora mais cedo. E vai para o computador, ou para o tablet, ou à mão, e vai escrever o seu testemunho hoje. Ah, vou deixar para amanhã. Não, amanhã é segunda-feira, complica tudo. Hoje, chegue em casa, escreva o seu testemunho. Leia em voz alta. E ore a Deus dizendo: Senhor, me dá a oportunidade de compartilhar isso aqui com alguém. Fale quem você era antes de Cristo. O que aconteceu na sua vida quando você se afastou de Cristo. O que Cristo fez na cruz por você, como foi o seu encontro, a sua reconciliação com Ele. E conte o que mudou na sua vida depois que você se encontrou com Cristo. Irmãos, não adianta eu vir para a igreja dizendo que belo sermão, que coisa maravilhosa, se eu não coloco na prática. Você tem que vir aqui ouvir a palavra e a sua vida precisa mudar. É por isso que, por amor a você, eu estou fazendo esse desafio. Escreva o seu testemunho hoje. E peça a Deus, Deus me dê a bênção de compartilhar isso com alguém. Se você quiser mandar para mim, manda para o unidopb@unidopb.com.br. Manda essa semana, vai chegar na minha mão. Eu vou ler com gratidão o seu testemunho. Se você precisar de alguma correção, eu tento te ajudar, certo? Pastor, está certo aqui o testemunho. E aí peça a Deus a bênção de contar para alguém. Se não for uma leitura de 15 minutos, grave no áudio, mande no WhatsApp para os seus amigos. Ou aproveite o Instagram, o direct é maravilhoso, você pode mandar ali no particular, ou então até no IGTV do Instagram, você tem 15 minutos. Eu quero, queridos amigos e irmãos, contar para vocês sobre o que aconteceu de mais importante na minha vida. E você grava ali no seu IGTV, e aquilo fica ali, e você não sabe até onde isso vai chegar, e quantas pessoas isso pode abençoar. A bênção das mídias sociais é essa, irmãos. Às vezes eu ando por lugares no Brasil. Um dia pregando no interior, no centro-oeste do Brasil, alguém me disse: pastor, eu ouvi o seu sermão e fui chamado por Deus para o ministério. Uma pessoa que eu nunca tinha visto. Coloque lá no seu IGTV. O Instagram não é só para você tirar a fotinha linda de Londres, de Paris, de Munique. Aproveite para pregar o Evangelho. Use o Facebook. Aproveite para anunciar Cristo. Faça isso. Coloque um resumo lá no Twitter. Chame alguém para conversar. Pega esse testemunho, escreva e diga para um amigo seu que é amigo seu há 10 anos e você nunca teve coragem de compartilhar com ele. Imagine comigo, presta atenção, nós estamos no final do sermão. Mas imagine no dia final, nós lá diante do Senhor Jesus, você vai estar salvo pela graça, mas o seu amigo vai chegar para Jesus e falar assim: Jesus, eu nunca ouvi nada disso. Jesus, como não? Eu coloquei fulano do seu lado. Pois é, Senhor, ele nunca falou nada para mim. Com que cara você vai ficar diante do Senhor Jesus? Irmãos, Deus quer usar a cada um de nós.
para ser uma bênção. Termino com a citação de John Wesley, um dos maiores evangelistas da história da igreja. John Wesley dizia: dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. 40 anos depois da morte de John Wesley, 1/3 da população inglesa era metodista. Tudo porque ele pediu: Senhor, dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Senhor, dá-me aqui na Unida, Senhor, 200, 300, 400 homens e mulheres que não amem a ninguém mais do que o Senhor e que não temam a nada mais do que o pecado. E com eles e com elas nós vamos mudar São Paulo, o Brasil e o mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.